Bem, o tema do nosso trabalho foi o brincar para crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. O objetivo deste trabalho foi verificar quais as principais contribuições do brincar no desenvolvimento de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil, conforme a legislação brasileira, resolução número 5, de 17 de setembro de 2009. A justificativa desse trabalho foi se verificar que a escola, muitas vezes, é o único ambiente em que a criança consegue brincar de forma coletiva e consegue brincar de forma livre. E na sociedade propicia poucos espaços para as crianças fazerem tal atividade. A metodologia deste trabalho foi uma revisão de literatura e foram mencionados 3 teóricos principais, dentre os quais Vygotsky, Kishimoto e Gilles Brugieri, que foram citados neste texto. A introdução deste trabalho está dividida em 2 capítulos. No primeiro capítulo, nós vemos o conceito de brincar a partir das principais legislações brasileiras, dentre os quais é mencionado a Constituição Federal, o ECA, a BNCC, dentre outros. E também é apresentado o conceito de brincar de acordo com os principais teóricos mencionados anteriormente. No segundo capítulo, será feita uma apresentação das primeiras instituições com caráter pedagógico do Brasil. Será relatado também a atuação da professora Alice Meireles no Jardim de Infância, no início do século XX, daqui em São Paulo, e será feita uma consonância entre esta experiência documentada da professora com a legislação vigente. Capítulo 1. Conceito do brincar a partir das principais legislações brasileiras. A brincadeira, de acordo com os autores referenciados nessa pesquisa, é um produto de múltiplas interações sociais, produzida pelos sujeitos sociais e, como tal, necessita de aprendizagem. É através dela que a criança desenvolve seu lado criativo, imaginativo e social. Brincar é uma das principais atividades das crianças e é por meio da brincadeira que ela revive a realidade, constrói significados e os ressignifica momentos depois. Dessa forma, aprende, cria e se desenvolve em todos os aspectos. A etimologia da palavra brincar em português remete para o verbo alemão antigo blinken ou blinken e springen, que significa gracejar, entreter-se, brilhar e pular. Brincar permite à criança expandir suas capacidades cognitivas, físicas e emocionais. Brincadeiras de correr, pular, possibilitam, dentre outras coisas, que as crianças tomem conhecimento do próprio corpo e seus limites. Brincadeiras em grupo permitem às crianças que aprendam, a socializar, a cooperar com o outro e a entender as regras. As brincadeiras antigas estão ligadas a costumes populares, promovem a socialização e ajudam a desenvolver a coordenação, exploram o movimento, equilíbrio, respeito às regras e o lado intelectual aí da criança. Caça ao tesouro, esconde-esconde, quente ou frio, vivo ou morto, pega-pega, entre outras, são exemplo dessas brincadeiras. Sabemos que hoje, por conta do avanço tecnológico, as crianças não estão brincando mais assim tanto na rua. E dentre os fatores também está aí a violência, de acordo com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela estabelece princípios e diretrizes fundamentais para a organização e funcionamento do Estado brasileiro, bem como para a garantia dos direitos e liberdades do cidadão. Embora a Constituição, não trate especificamente do brincar, ela fornece o alicerce legal e ideológico para a proteção e promoção dos direitos das crianças, que incluem esse direito. Seguindo, estudamos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Ele é uma legislação que abrange direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes, incluindo o direito ao lazer, educação e desenvolvimento, que estão intrinsecamente ligados ao ato de brincar. Portanto, é um instrumento legal fundamental para garantir que as crianças tenham tempo e oportunidade para brincar e se desenvolver de maneira apropriada à idade. Seguindo com a resolução número 5 de 2009,
que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil no Brasil e fornece uma base para a prática pedagógica que valoriza o brincar como uma parte essencial da educação infantil. Ela promove um ambiente educacional que respeita a criança como um sujeito de direitos e reconhece que o brincar desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento, aprendizado e bem-estar. Finalizando com a Base Nacional Curricular, que é a BNCC do Brasil, que ela reconhece, né, no caso, a importância do brincar na educação infantil, destacando que o brincar é uma das maneiras fundamentais pela qual a criança explora, interage com o mundo, constrói conhecimentos e desenvolve habilidades socioemocionais. Olá, eu me chamo Valéria e irei iniciar a apresentação do capítulo 2. A gente vai falar brevemente sobre as pré-escolas, que são as primeiras instituições de caráter pedagógico no Brasil, dentre elas as escolas maternais, que eram destinadas a crianças de 1 a 3 anos de idade, e o jardim de infância, que eram instituições que atendiam crianças de 4 a 6 anos de idade. Só para a gente se situar historicamente, a gente está falando aí do Brasil na passagem do Império para até as primeiras décadas do Brasil República. Bom, o edifício que aparece nessa foto, nessa imagem, ele pertence à Escola Caetano de Campos. Ele infelizmente não existe mais, porque ele foi demolido na década de 30 para dar lugar à Avenida São Luís, aqui em São Paulo. De acordo com a professora Chizuko Mochido Kishimoto, o Brasil ele é um país predominantemente agrícola nesse período, né? E dominado politicamente pela oligarquia agrícola. Então ele manteve por muito tempo o viés assistencialista em instituições que eram voltadas para o atendimento de crianças. Então, nesse sentido, embora na Europa houvesse um debate adiantado quanto ao caráter educativo e pedagógico das instituições voltadas para a educação infantil, no Brasil, ainda que houvesse esse debate, predominou nessas instituições, ora o caráter assistencialista, de acolhimento, de alimentação, de cuidado das crianças, ora o caráter alfabetizador, com exercícios de repetições, exercícios fatigantes, né, que visavam uma aprendizagem por meio da memorização. O Jardim de Infância ele foi criado pelo alemão Frederico Guilherme Frobel, na tentativa de se contrapor justamente a esse caráter assistencialista dessas instituições no seu país. Jardim, para o autor, vem dessa ideia de cultivo. Assim como um jardineiro ele precisa cultivar as plantas no jardim e cada uma delas, né, necessita de um cuidado específico, né, o educador também cultiva as crianças, levando em consideração suas idiosincrasias. É importante a gente destacar que os jardins de infância no Brasil eles foram construídos para serem escolas modelos. Mas, conforme a própria Kishimoto nos chama a atenção, né, a falta de políticas públicas que dessem continuidade a esse projeto fez com que essas instituições se tornassem modelos de si mesma. Outro aspecto importante é que essas instituições, ainda que públicas, atendiam, sobretudo, filhos da elite brasileira na época, né? Essa é a professora Alice Meirelles Reis, que lecionou no Jardim de Infância da Escola Caetano de Campos entre as décadas de 1920 e 1930. Ela serviu de inspiração para esse projeto, visto que suas práticas encontram consonância com o que está preconizado na Resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, que, dentre outras coisas, coloca o brincar como eixo orientador da educação infantil. E a Tina vai nos apresentar na sequência um pouco do trabalho que ela desenvolveu. Obrigada. Olá, meu nome é Ernestina Cavalcante. A prática pedagógica da professora Alice Meirelles estava muito à frente do seu tempo. Autonomia, organização de espaços, continuidade nas atividades faziam parte da prática cotidiana. Pelo registro iconográfico, percebe-se uma consonância com a Resolução número 5, publicada quase um século depois. Nessa primeira foto, podemos observar crianças brincando de faz de conta. A professora organizava o espaço, mas as crianças escolhiam o que fazer. Então, uma escolheu brincar
de passar roupa, outra estava fazendo comidinha. Então ela observava o que as crianças apreciavam, organizava o espaço, mas as próprias crianças tinham a autonomia de escolher. Na segunda foto, a gente percebe que as estantes, elas são baixas. Então, os brinquedos das crianças, os utensílios, eles ficavam à altura delas. Então, também o que facilitava a questão da autonomia. Na terceira foto, a gente percebe que há um grupo de crianças, umas estão pintando, outras mas não estão todas fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, umas estão em pé, outras estão sentadas. Então, as crianças, mais uma vez, tinham a autonomia do que fazer. Essa singela foto das crianças degustando o milho, ela, na verdade, é o resultado de todo um processo. Então, elas brincavam de construir fazenda. E aí, essa temática, fazenda, ela era aproveitada de diversas formas. Então, elas faziam uma maquete de uma fazenda, mas elas também faziam doce de leite, elas faziam requeijão, elas plantavam milho, cuidavam, colhiam e depois, juntas, elas podiam comer alegres. Toda essa prática está em conformidade com a resolução número 5, sobre a importância da imaginação, da autonomia, das interações, de atividades que promovam o conhecimento do mundo, os ritmos da criança, bem como o interesse de cada uma delas. Em um contexto crucial para o desenvolvimento infantil, é essencial explorar a riqueza e amplitude do ato de brincar, uma prática que transcende meramente o entretenimento e abrange diversas dimensões fundamentais para o crescimento saudável das crianças. Nesse cenário, a legislação educacional emerge como um elemento vital, desempenhando um papel essencial na orientação e promoção de diretrizes pedagógicas em todo o território nacional. Destaca-se nesse contexto a Resolução número 5, cujo impacto se estende por diversas instâncias educacionais. O referido documento não apenas reconhece, mas também enfatiza a importância do brincar como uma atividade intrinsecamente valiosa para o desenvolvimento infantil. A resolução destaca que o ato de brincar não é apenas uma forma lúdica de passar o tempo, mas um meio fundamental de aprendizagem, influenciando diretamente o desenvolvimento integral nas dimensões cognitivas, emocionais, sociais e físicas. Ao aprofundar nossa análise sobre o impacto do brincar, torna-se evidente que essa prática contribui para o aprimoramento de diversos aspectos nas crianças. Além de promover o desenvolvimento da capacidade motora, o brincar desempenha um papel crucial no fortalecimento das habilidades emocionais, permitindo que as crianças lidem efetivamente com conflitos e resolvam problemas de maneira construtiva. Não menos importante, o brincar é um catalisador para o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, incluindo a compreensão de regras, o aprendizado da socialização e a construção de relacionamentos interpessoais sólidos. É fundamental compreender que o brincar transcende a noção de uma atividade sem propósito, pelo contrário, é um elemento potencializador de aprendizagens essenciais para a formação da criança. A legislação, notadamente a Resolução número 5, desempenha um papel crucial ao proporcionar o suporte necessário, reconhecendo a importância intrínseca do brincar como um componente fundamental para o desenvolvimento integral das crianças em nosso país. Portanto, ao considerar essas perspectivas, somos levados a vislumbrar não apenas o impacto positivo do brincar na formação individual das crianças, mas também seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais consciente, colaborativa e solidária. A transformação positiva desencadeada pelo brincar transcende o indivíduo, moldando o futuro das gerações e contribuindo para um ambiente educacional mais rico e estimulante.